Boa noite, boa noite! Mais um dia de live, tudo bem com vocês? Enquanto as pessoas estão chegando, enquanto o Instagram vai chamando as pessoas, essa é a live semanal. Normalmente eu faço às terças-feiras, mas vou fazer hoje, que é quarta. E toda semana eu deixo uma série de temas para vocês escolherem, e esse tema dos pequenos hábitos foi o tema escolhido por vocês na semana passada. Tá? Então, fiquem ligadinhos que depois dessa live, provavelmente amanhã, eu vou soltar outra enquete para a live da semana que vem. Tudo bem com vocês? Me digam se o áudio tá bom, se tá tudo bem. Essa live fica gravada, tá? Então, se você chegar aí no meio do caminho, não se preocupe, ela vai ficar gravada. E se você está assistindo gravada, essa é uma live sobre hábitos, tá? Eu deixo sempre uma série de temas à disposição de vocês, porque aqui é sempre muito dividido, né? Tem muita gente que quer saber sobre dinheiro, muita gente quer saber sobre relacionamento, desenvolvimento pessoal, então eu deixo vários temas e vocês vão escolhendo. Beleza? Então, vamos começar. Pequenos hábitos, grandes resultados é o tema de hoje. E aí eu vou começar contando uma historinha para vocês. A historinha começa em 2003. Em 2003, um cara chamado Dave Brailsford, Deus, nome esquisito, eu vou chamar ele de Dave só. Dave foi contratado para fazer algumas mudanças na equipe de ciclismo da Grã-Bretanha, tá? Por quê? Porque eles nunca ganharam nada, era uma vergonha o time de ciclismo daquele país, né? Eles não tinham nenhum patrocinador, eles não tinham nem bicicletas, porque as empresas fabricantes de bicicleta não queriam estar associadas, né? Não queriam associar o seu nome àquela equipe que não ganhava nada, que era uma verdadeira vergonha, era uma chacota, né? E aí o que aconteceu? Isso foi 2003, né? Porque em 100 anos, desde 1908 até 2003, eles tinham conquistado apenas uma medalha de ouro em Olimpíadas e nenhuma vitória no Tour da França, né? Na Volta da França, aquela competição super famosa em que os ciclistas andam ali pelo sul da França, né? Que é maravilhoso. Então, em 100 anos, apenas uma medalha de ouro em Olimpíadas e nenhuma conquista. Então, era uma verdadeira vergonha. E aí, esse cara, esse tal de Dave Brailsford, foi contratado e ele trouxe essa filosofia que pequenas melhorias fazem grandes resultados. Uma pequena margem de melhoria em tudo que você faz vai te levar a um resultado grande. Claro que não é de uma hora para outra, mas você tem que começar, não é verdade? É aquela máxima do 1% todo dia, né? Se você fizer 1% do seu melhor todo dia, no final de 365 dias, você tá 37 vezes melhor do que você começou. Isso é verdade, gente. Isso é matemática, tá? E aí, o que aconteceu? Esse cara começou a promover pequenos ajustes no que ele pudesse fazer, né? O cara fez de tudo. Ele fez pequenos ajustes nos bancos dos ciclistas para que os selins, né, aquele banco desconfortável, ficasse mais confortável, para que o atleta pudesse ser melhor lá pedalando por tantas horas, né, por tanto tempo. Ele começou a passar produtos para os pneus ficarem mais aderentes. Ele implementou roupas aquecidas para os atletas, né, roupas mais confortáveis, roupas que fossem melhor para a musculatura da perna e do corpo, né? Implementou roupas mais leves, que fossem mais aerodinâmicas, que diminuíssem o atrito do corpo, né, em movimento com o ar. Ele testou vários géis, né, gel de massagem, para ver qual era o melhor gel que promovia uma melhor recuperação, né, do atleta no final da corrida, né, no final da corrida de bicicleta mesmo, né? Ele contratou um cirurgião que era para ensinar os atletas a lavarem as mãos para diminuir, assim, a incidência de gripes e resfriados. Você vê que loucura, né? Então, os atletas aprenderam a lavar melhor as mãos e ficaram menos doentes. Se ficaram menos doentes, rendiam mais, né, na competição. Ele
fez todo mundo trocar travesseiro e colchão para os atletas dormirem melhor, terem uma melhor noite de sono. Ele mandou pintar o interior dos caminhões onde as bicicletas eram transportadas, porque as bicicletas eram muito ajustadas. Então, pintando de branco, era possível ver qualquer poeirinha dentro do caminhão. E essa poeira poderia interferir no ajuste fino da bicicleta, né? Podia interferir nos mecanismos. Então, tudo isso em 2003. Depois de 5 anos de preparação, em 2008, na Olimpíada de Pequim, tudo o que ele disputou, de todas as medalhas que essa equipe de ciclismo do Reino Unido, da Grã-Bretanha, né, disputou, eles ganharam 60%. 60% de medalhas de ouro, né? Em Londres, 4 anos depois, eles tiveram 9 recordes olímpicos e ganharam 7 mundiais. Então você vê que os pequenos hábitos construídos no dia a dia vão te dar um resultado muito bom, né? E nesses 6 anos, por 6 anos seguidos, eles ganharam, essa equipe de ciclismo comandada por esse cara, ganhou a Volta da França, o Tour da França. Incrível, né? Então, tudo isso demonstra que pequenas mudanças, meu celular aqui, que se acumularam em grandes resultados, né? Não foi do dia para a noite, mas ele buscava ser 1% melhor, buscar 1% de melhoria todos os dias. 1% de melhoria todos os dias, e ao final desse período ele conseguiu levar essa equipe a esses resultados incríveis, né? E aí essa equipe comandada por esse cara nos 10 anos seguintes ganhou tudo, né? E aí tudo isso para mostrar que a gente subestima, né, as pequenas melhorias diárias. A gente acaba diminuindo o poder que essas pequenas mudanças trazem, né? Se você come um pouquinho menos de caloria no dia, não é no dia seguinte que você vai estar 1 quilo mais magro, né? Se você levanta um pouquinho mais de peso hoje, não é amanhã que você vai estar com aquele ganho de massa muscular que você quer. Mas é o primeiro passo, né? Tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno, começou pequeno, não é verdade? E aí isso demonstra que as pequenas melhorias são, sim, muito significativas. E é isso que a gente vai falar hoje. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Por quê? Tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados de hábitos diários. Você não vai ter sucesso de uma hora para outra. Assim como você também não fracassou de uma hora para outra, né? Eu dei o exemplo de emagrecimento, que você não vai emagrecer de uma hora para outra, mas você também não vai engordar de uma hora para outra. Não é porque você comeu um pedaço de bolo a mais hoje que amanhã você vai estar com 1 quilo a mais, né? Mas se você comer um pedaço de bolo todos os dias, ao final de um ano talvez você esteja com 5 quilos a mais, não é verdade? E se você reduzir talvez 100 ou 200 calorias do seu dia, gente, não sou nutricionista, isso é só um exemplo, tá? Você, ao final do ano, pode ser que esteja com menos 5 quilos, com menos 10 quilos, quem sabe, não é verdade? E aí, tudo que a gente faz repetidamente se torna um hábito. E tudo que a gente faz repetidamente, de forma consistente, vai levar a gente para o sucesso ou para o fracasso, né? O sucesso que a gente deseja ou o fracasso que a gente quer evitar, não é verdade? Agora, por que é difícil mudar os hábitos? Porque a gente tenta mudar da forma errada. A gente tenta mudar os hábitos da forma errada. Tudo tem que começar de dentro para fora. Tem que começar a partir da nossa identidade. Quer ver um exemplo? Eu vou explicar para vocês. Hoje eu vou trazer 2 técnicas, já adiantando. Vou trazer 2 técnicas, porque assim, são muitas, daria para eu fazer um curso sobre hábitos, sobre metas, né? E não é o objetivo. Então, vou trazer 2 técnicas aqui para vocês começarem a exercitar essa mudança de hábito aí no dia a dia de vocês, tá? Então, como que a gente muda de dentro para fora? É preciso que a gente mude as nossas crenças, para que a gente mude a nossa identidade, o jeito que a gente se enxerga, né? O jeito que a gente sente, pensa e age no mundo, tá?
Um exemplo aqui. Um exemplo. Se você está tentando parar de fumar e te oferecem um cigarro, uma certa pessoa vai falar que está tentando parar e a outra pessoa vai falar que não fuma mais. Qual é a pessoa que vai ter mais chance de levar esse objetivo de parar de fumar adiante? A segunda pessoa. Porque a primeira pessoa que vai falar que está tentando parar, ela não se enxerga ainda como se ela tivesse parado. Ela não se enxerga hoje como não fumante ainda, né? Então, ela acredita que ela ainda é um fumante, que ela está tentando parar e que provavelmente na cabeça dela ela está perdendo essa briga. Que ela ainda não se enxerga como uma pessoa, como uma ex-fumante. Já a segunda pessoa que agradece e fala que não fuma, essa pessoa já internalizou a mudança de identidade. Ela já internalizou que essa pessoa que ela quer ser não fuma e que ela, mesmo que ela esteja poucas horas sem colocar um cigarro na boca, ela já se sente como uma pessoa não fumante. E essa sim, como já internalizou essa mudança, já começou a mudar as crenças, ela sim tem mais chance de que esse hábito vá para a vida, né? Que ela mantém esse hábito de não fumar para a vida. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, mandar aqui, pronto. Né? Então, sempre que você estiver tentando mudar algum hábito na sua vida, tente mudar suas crenças, tente se imaginar como uma pessoa que já faz, que já tem esse comportamento. E que comportamento seu seria? Vai pensando aí, né? Vamos fazer esse exercício. Que comportamento seria? Por exemplo, você quer ser uma pessoa mais proativa? O que uma pessoa proativa faz? É uma pessoa que acorda mais cedo? Uma pessoa que é organizada? Então comece a se organizar. Como é que você se organiza? Você precisa ter uma agenda? Precisa ter uma agenda no celular? Você precisa fazer lista de afazeres? Tente imaginar como é essa pessoa ideal que você quer se tornar. E já comece a se tornar, né? Já comece a dar um passo em direção a isso, tá? Lembra desse exemplo do cigarro, né? Se te perguntarem se você aceita um cigarro, você simplesmente vai falar que não, que você não fuma mais, mesmo que você tenha fumado seu último cigarro há poucos minutos e tenha decidido parar hoje, né? Ou 10 minutos atrás, ou um mês atrás, tá? Porque isso já demonstra que você já está preparado para mudar a sua identidade, para se enxergar como outra pessoa, tá? Gente, isso daqui tá mexendo. Então, é preciso mudar a maneira como a gente se enxerga, porque assim a gente muda os nossos pensamentos, a gente muda as nossas emoções, né? Os pensamentos mudam as nossas emoções e as nossas emoções mudam o jeito que a gente age no mundo, né? Então, pensamentos, emoções ou sentimentos, né? Tanto faz. E ações, tá? Maravilha, essa é a parte de revisão das crenças, né? E por que ter hábitos? Por que é importante a gente ter hábitos na vida? Aliás, a gente já tem mesmo sem se dar conta disso, né? A gente já tem, mesmo sem perceber. E aí esses hábitos podem ser bons ou ruins, né? Por que ter hábitos? Então, porque o nosso cérebro quer sobreviver. Ele quer economizar energia. Ele quer passar os descendentes para a próxima geração. Lembra que a gente veio lá dos homens da caverna, né? As pessoas aqueles homens das cavernas que eram mais estressados morriam mais cedo. Então, quem economizava mais energia conseguia uma caça, conseguia plantar, conseguia colher, conseguia se alimentar, conseguia escapar dos predadores, né? Então, por que ter hábitos? Porque o hábito é um atalho para os nossos comportamentos, né? E aí, a gente tendo hábitos, a gente economiza energia. A gente diminui o estresse do nosso cérebro. A gente evita a dor, que é o objetivo do nosso cérebro. É sempre evitar a dor e obter prazer em tudo que a gente faz na vida. Em tudo que a gente faz. Tá? E esses hábitos são os atalhos, são as soluções fáceis que a gente já aprendeu para os problemas que a gente enfrenta na vida, os problemas que são recorrentes, tá?
Com os hábitos, o nosso nível de atividade cerebral diminui, já que o cérebro cria uma regra que vai ser utilizada sempre que esse problema aparecer, sempre que essa mesma situação aparecer. E assim a gente consegue liberar nossa capacidade mental. Para quê? Para descansar, para pensar em outras coisas, para ter criatividade, para se concentrar em outras tarefas, para buscar novos desafios. Então a gente automatiza para economizar a nossa capacidade cerebral e liberar espaço para fazer o que a gente realmente quer, né? Para o pensamento livre, tá? Então, construir os hábitos no presente permite que a gente consiga fazer, que a gente tenha mais do que a gente quer no futuro, né? Então, principalmente para quem não gosta de rotina, ou para quem não sabe como automatizar uma rotina, isso vai ser super importante para que você justamente possa viver sem rotina mais tempo possível, né? Mais horas no seu dia, para você fazer o que você quer, para você buscar novidades, para você descansar, para você curtir o que você quer, tá? Então, vamos lá. E aí, como criar hábitos melhores? Aqui que eu falei que eu vou dar as 2 estratégias, tá? Na verdade, são 4 regrinhas que são tornar o hábito claro, tornar o hábito atraente, torná-lo fácil e torná-lo satisfatório, tá? Mas isso daqui, como eu falei no começo, isso daqui daria um curso. Então, vamos falar só do primeiro, que eu acho que é o mais importante, que é tornar esse hábito claro. Porque muitas vezes a gente tem maus hábitos. Vou deixar, meu amor. A gente tem maus hábitos e a gente não consegue mudar esses maus hábitos, trocá-los por outros hábitos melhores, porque a gente nem tem clareza desses maus hábitos que a gente tem na nossa vida, tá? Então, é aquilo que o psicanalista, o Jung, aquela frase famosa dele, né? Que o inconsciente vai... Até que ele se torne consciente, o inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, é preciso ter consciência do que a gente faz, para que a gente consiga promover qualquer mudança de comportamento. Inclusive, né, trocando um hábito ruim por um hábito bom. E tudo isso começa com consciência. Então, o que eu sugiro que vocês façam, tá? Que é o que eu faço também todo dia na minha rotina. Eu anoto tudo que eu faço, tudo que eu preciso fazer, só que eu coloco um quando fazer e eu coloco um onde fazer, porque isso vai trazer clareza. E às vezes a gente não muda os nossos hábitos por falta de clareza mesmo, tá? Então, nessa primeira estratégia, que é tornar o hábito claro, você vai escrever o que você quer fazer, você vai escrever quando você vai fazer e onde você vai fazer. Porque aí você automatiza esse comportamento. Lembra que eu falei que o cérebro busca o prazer e foge da dor? Então, quanto mais automático, menos o cérebro se estressa, mais você consegue fazer sem que isso gere um estresse para você mesmo, tá? Então, alguns exemplos aqui, o que eu faço comigo. Sempre depois do café da manhã, eu tomo café da manhã cedo, então sempre depois do café da manhã eu tenho um horário. Então, eu vou tomar café da manhã às 6 da manhã na cozinha. Porque, inclusive, eu não preciso pensar muito. Eu não preciso pensar. Isso já faz parte. Isso, no começo, não era, porque eu nunca fui uma pessoa de tomar café da manhã, por exemplo. Boa noite. Eu nunca fui uma pessoa de tomar café da manhã, mas eu tava sentindo que esse hábito estava prejudicando minha saúde. Eu tava ficando com muita fome, tava comendo porcaria. Enfim, eu pensei, não, vou tomar um café da manhã que seja bom pra mim. Então, estabeleci um horário. Gente, isso parece ser uma coisa besta, igual a historinha que eu comentei lá no começo, né? Do cara trocando as roupas dos ciclistas, passando gel na perna dos ciclistas. Mas isso automatizou. Isso me tirou um hábito ruim, que era pular o café da manhã, e automatizou um comportamento para que eu conseguisse ter esse bom hábito. Então, hoje, para mim, já é tudo automático. Eu já pego, já faço meu ovinho, já faço pão, já faço meu café, já sento e tomo no mesmo horário. E, inclusive, isso poupa o meu cérebro de ter que decidir toda hora. Porque, como eu falei,
decidir para muitas pessoas é um problema, é um gasto de energia que ao fim do dia você já tomou tantas decisões que você fica cansado. Então é menos uma decisão. Se eu automatizo um comportamento, se eu automatizo um hábito, eu penso menos, eu gasto menos energia. Eu automatizo, eu crio esse atalho na minha vida, né? E isso me sobra mais energia e mais tempo para poder fazer outras coisas que são mais interessantes. Não é verdade? É verdade. Vou dar outros exemplos aqui. E aí, gente, isso é muito fácil. É isso que vários coaches de organização, de planejamento falam, que é ter uma agenda. Então, ter uma agenda é simplesmente você colocar horário para as coisas que você precisa fazer e, claro, juntar, se possível, juntar com um local que em que você vai executar isso daí. Eu penso demais, isso é verdade, eu também. E aí o que acontece? Quando você chega no final do dia, você tá com dor de cabeça de tanta coisa na sua cabeça. E você começa a esquecer. E aí você começa a falhar, e você começa a se sentir mal, porque tá falhando, as coisas estão passando batido, você não está no presente, tá? E tem a questão da decisão também, né? Falando um pouquinho de traço de caráter, que é o assunto principal aqui do meu perfil, quem tem perfil rígido, que é um dos 5 perfis, é um dos 5 traços de caráter, né? Um dos 5 perfis comportamentais tem uma dificuldade de decidir. E aí o que acontece? A gente protela a decisão. E a gente protela também essa mudança de hábitos. E aí é muito ruim. O seu dia acaba uma zona. Eu ando com muito sono e cansaço. Exatamente. Talvez falte um pouquinho de rotina. Talvez falte um pouquinho de você começar a colocar as coisas nos horários certos e fazer, né? E aí você vai testando, claro, né? Pra mim deu muito certo tomar café às 6 da manhã desse jeito, deu muito certo. Mas se não desse, eu ia testar um outro horário, eu ia testar um outro jeito, ia testar um outro tipo de café da manhã que fosse mais rápido. Não sei, né? Então, isso é importante também testar. O bom dos hábitos é que até que eles sejam automáticos, até que eles sejam bons para você vai testando até ver o que funciona. Se pudesse dormir 3 dias sem parar, pois é. Outro exemplo, né, do hábito que é o que, quando e onde, né? Por exemplo, vou meditar por 1 minuto às 7 horas da manhã no meu quarto ou na cozinha. Isso é um exemplo em que você já sabe. Quando chega aquela hora, você não precisa pensar muito, você já sabe o que você vai fazer. E isso vai se tornando natural para você. Você vai incorporando isso na sua rotina, tá? Outro exemplo, vou almoçar com meu marido toda sexta-feira às 12h30. Naquele restaurante lá, ou no shopping, talvez. Ou vou jantar com ele todo sábado à noite, vou comer pizza com a minha família, na minha casa. E aí você vai automatizando. E você pode ter várias dessas regrinhas para várias áreas da sua vida, né? Você pode ter uma regrinha dessa para o seu relacionamento, uma regrinha dessa para o seu trabalho. Outro exemplo, quando eu chegar no meu trabalho, eu já vou ligar o meu computador e vou ler os e-mails que faltam. E aí, naquele horário, eu vou fazer isso. Isso também é uma coisa que eu automatizei, né? Que eu nunca mais perdi um prazo, nunca mais fiquei atarefada com as coisas, correndo. Por quê? Porque eu segui essa regrinha de tornar um hábito claro. O que eu vou fazer, quando eu vou fazer e onde eu vou fazer. Nunca mais me perdi. E aí, essa é uma das estratégias que eu queria ensinar para vocês. Nossa, já temos aí quase meia hora. A segunda estratégia é, a partir do momento em que você estabeleceu o seu primeiro hábito, você faz o empilhamento de hábitos. Você gruda um hábito no outro. Então, depois do seu hábito atual, você vai criar um outro hábito que você acabou o primeiro, você já vai para o segundo. Tá? Essa é a segunda estratégia, um pouquinho mais sofisticada. E aí você pode empilhar vários hábitos, mas eu sugiro que se você não tem nenhum ainda,
comece com um só, comece com o seu hábito atual, né? E depois você já grude um outro hábito que você quer, o seu outro hábito desejado. E aí você pode depois, com o tempo, automatizando isso daí, você pode encadear vários hábitos, né? E aí criar a sua rotina, tá? É o famoso já, que eu falo que é a regrinha do já, né? Já que eu tô aqui, eu vou fazer isso, né? Só que geralmente a gente pensa na teoria do já que ruim, né? Já que eu vou comprar uma blusinha, eu vou comprar uma saia também. Ah, já que eu tô comprando a blusinha e a saia, eu vou comprar um sapato. Não, esse é o já que do bem. É o já que vai te levar pra você mudar sua rotina, né? E conquistar seus objetivos, seja lá quais eles forem, tá? Mas pensa, é o empilhamento de hábito. Eu já que vou fazer isso, quando eu acabar, eu vou fazer outra coisa. Isso é amarrar um comportamento desejado em um comportamento que você já tem, que você já faz todos os dias. Você usa um impulso natural que você já faz, que você já usa para fazer aquela primeira ação, e aí você já aproveita esse impulso natural e leva para fazer a próxima ação, tá? Então, qual seria... Só um minutinho, filha. Qual seria um exemplo de empilhamento de hábitos? Lembra que eu falei de tomar café da manhã? Eu tomo café da manhã todo dia às 6 horas na cozinha. Depois do café da manhã, eu imediatamente já vou lavar minha louça. Eu não vou deixar acumulado. Esse é o meu exemplo. Você pode usar o exemplo para você, tá? Por exemplo, ao andar na esteira ou na bicicleta, se você faz exercício, você já pode usar aquele momento para assistir uma série, para ouvir um audiobook, para ler um livro, para ouvir um podcast, para assistir alguma coisa que seja boa para você, tá? Esse é um empilhamento de hábito. Você usa uma coisa que você faz todo dia e você já conecta um outro hábito que você quer, né? Academia eu já consegui, exatamente. Então, um outro exemplo aqui, né? Depois de meditar, lembra que eu usei o exemplo aqui de meditar 1 minuto às 7 horas da manhã na cozinha? Eu já vou imediatamente olhar minha lista de afazeres. E aí eu vou olhar minha lista de afazeres. E se você quiser conectar, isso já é uma ação, já é uma rotina, né? Depois eu meditar, eu vou estar tranquila e eu já vou olhar o que eu tenho que fazer no dia. E aí você pode conectar um outro hábito, quando isso já estiver automatizado, né? Depois de olhar a lista, né? Primeiro eu vou meditar, depois eu vou fazer minha lista de afazeres, vou dar uma olhada nela. Depois de olhar a lista de afazeres, eu vou pegar a primeira tarefa do dia e já vou fazer, tá? Esse parece um exemplo bem besta, mas pensa que se você começar a empilhar um hábito no outro, você já vai conseguir fazer, por exemplo, atividades que estão aí paradas na sua lista de afazeres desde quando, não é verdade? Que não tem um lugar na sua agenda, né? Pensa nisso, né? Todos os seus hábitos têm um lugar no seu dia, basta que você coloque eles lá, né? E faça, e grude um hábito no outro, tá? Gruda um hábito no outro. Por exemplo, depois de tomar banho, eu sou uma pessoa que também não passa muito creme, só que eu tô tentando automatizar esse hábito. Depois eu tomar banho, eu vou imediatamente passar um creme no corpo, porque aqui tá muito seco, minha pele tá muito seca, tá frio. Estou tentando. Eu já consegui fazer isso com a pele do rosto, né? Então, exatamente depois que eu escovo os dentes, eu já lavo o rosto e já passo creme. Eu já tô conseguindo isso, já tem uns 50 dias que eu tô conseguindo aí sem falhar, né? Então já é automático, eu já escovo meus dentes, já passo creme no rosto. E aí você pode assim substituir hábitos ruins por bons. Você pode começar a fazer coisas que você estava empurrando aí com a barriga, não é? Então, essas foram as estratégias. Hoje a live foi curtinha. Se vocês gostaram aqui, deixem seu coraçãozinho depois, para eu saber que vocês querem que eu fale mais sobre isso, né? Já está no fim, mas eu vou deixar um post com um resuminho dessa live, tá bom? E ela também vai ficar salva. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade, escrevam lá no post também, tá? E me digam aqui se vocês gostaram, se fez sentido pra vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, porque realmente mudar hábitos
mudou minha vida, não é verdade? E espero que comece a mudar a sua também. Espero ter trazido hoje uma percepção nova para que vocês tenham coragem e tenham aquele impulso para poder promover as mudanças que vocês querem na vida de vocês. Tá bom? Então, muito obrigada. Ai, Josi, você é uma querida. Amei, como sempre é maravilhoso ouvir você. Estarei sempre aqui, tá? Muito boa, muito obrigada. Deixe suas perguntas, se vocês tiverem, tá? E boa noite pra vocês. Uma ótima noite e um ótimo feriado, né, minha gente? Então, até lá. Até mais. Tchau, tchau.